O tema da pregação de hoje é a cirurgia. E nós vamos estar lendo o texto de Mateus 5, do 28 ao 30, e Ezequiel 36 ao 26. E eu queria começar lendo esse texto. Vou abri-lo aqui. Mateus 5. Mateus 5, 28. Ok. Mateus 5, 28, a palavra de Deus diz assim: Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Este é o principal texto. Depois a gente lê Ezequiel 36, 26, que a gente também vai estar lendo, certo? Então, o título da minha pregação é a cirurgia, e eu quero introduzir essa palavra trazendo 3 fatos para nós compreendermos o que é um risco cirúrgico no sentido natural e espiritual da coisa. Então, não sei, muita gente aqui provavelmente já passou por um procedimento cirúrgico, e quando você vai passar por um procedimento cirúrgico, o médico faz o risco cirúrgico, que é para saber se você pode passar por aquela cirurgia com segurança. E antes de operar, você vai lá e assina também um termo de consentimento, onde você vai estar falando assim: olha, eu sei quais são os riscos da cirurgia e eu sei quais são os benefícios e eu concordo com isso tudo que o médico vai estar fazendo no meu corpo, certo? E há procedimentos que são dolorosos e arriscados, mas absolutamente necessários para salvar a vida. Tem cirurgia das quais a gente não escapa. Por exemplo, uma cirurgia cardíaca. Não é uma coisa que você escolhe, ou você faz ou você morre. Então, eu quero olhar para o lado espiritual também olhando para isso. Tem coisas que a gente escolhe fazer e tem coisas que a gente não escolhe fazer. Então, o terceiro ponto da introdução, é que hoje Jesus nos chama para uma cirurgia mais importante, que é arrancar de nós aquilo que nos mata espiritualmente e para nós recebermos um novo coração. Então, entrando dentro da nossa mensagem, eu quero trazer 3 afirmações que o intuito delas é transformar as nossas vidas. Então, 3 afirmações transformadoras. E a primeira delas é: o diagnóstico é sério, pecado no coração, que está em Mateus 5, 28, onde fala: Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. A gente, geralmente, pega mais para frente esse versículo para ler, né? Se teu olho te faz pecar, arranca-o fora. Ou se a tua mão te faz pecar, arranca fora. E a gente muitas vezes esquece do que foi dito antes, no versículo logo anterior, que é o versículo 28, que fala: Porém, eu vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Por exemplo, vamos se dizer, um homem está olhando para uma mulher com intenção impura, ele vai e arranca o olho dela. Mas aí ele começa a pecar com o ouvido, aí ele vai e arranca o ouvido dele. Aí passa mais um tempo, ele começa a pecar com as mãos, ele vai e arranca a mão dele. E assim vai, arrancando tudo. Mas sabe uma coisa que a gente não pode arrancar? O coração. O coração a gente não arranca. Não tem como nós arrancarmos o coração. E esse é exatamente o ponto de Jesus nesse texto, que é: não adianta nada você arrancar os seus membros, mudar o seu comportamento como um todo, se você não mudar o seu coração. Então, dentro do diagnóstico sério
que é o pecado no coração, eu quero trazer 4 esclarecimentos. O primeiro é que pecado não é apenas o que fazemos, é o que carregamos dentro. Às vezes, tem muita gente que faz coisas lindas, maravilhosas. E aí, mas lá, dentro de casa, é outra pessoa. No trabalho, é outra pessoa. Então, o que a gente nunca transmite aquilo que a gente não é 100% do tempo. Uma hora, a máscara cai. Uma hora, você vê quem é aquela pessoa de verdade. Minha mãe costuma muito dizer que você não conhece ninguém até você mexer no bolso daquela pessoa. E é muito verdade. Vocês já viram tanto de anjo que se transforma em demônio quando mexe no bolso? Porque, olha, já cansei de ver gente brigar com os irmãos, fazer tudo quanto é coisa de esdrúxula e sem cabimento por causa de dinheiro. Assim como também eu já vi muitas pessoas que emprestaram dinheiro para alguém, aí aquela pessoa estava com muita dificuldade e a pessoa, não, irmão, não precisa me pagar, tá tudo bem. Então, quando você vê algumas coisas assim, é que você percebe o que está dentro do coração das pessoas. Então, pecado não é apenas o que nós fazemos, mas é o que a gente carrega por dentro. E se você acha que você pode esconder o que você carrega por dentro, pode até conseguir, mas não é para sempre. Uma hora isso vem à tona. Por quê? Porque o seu subconsciente trabalha contra você o tempo inteiro. E é uma hora escapole. Então, é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Segundo ponto Jesus mostra que o problema não é só o olho ou a mão, mas a fonte, que é o coração corrompido. Se tem uma coisa que a gente está vivendo no Brasil hoje em dia, é a corrupção. Tem corrupção para todo lado que você olha. Olhou para a direita? Corrupção. Olhou para a esquerda? Corrupção. E aqueles que não estão conforme a corrupção que está sendo impregnada no nosso país, esses são os chatos, os antiquados, os preconceituosos, aqueles que não aceitam a corrupção hoje em dia, são aqueles que a sociedade está rechaçando, a sociedade está jogando de escanteio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para nós não deixarmos o nosso coração ser corrompido. Porque a gente olha para a direita, olha para a esquerda, está todo mundo andando para aquele lado, a nossa tendência é seguir atrás. E na Bíblia, não vou falar onde, porque eu não sou meu pai, mas na Bíblia diz que a gente tem que nadar contra a correnteza, tem que fazer as coisas contrárias ao mundo. Então, se a gente está concordando demais com o que o político fulano de tal, que é corrupto, ou com fulano de tal, que você sabe que é corrupto, está falando, então você tem que parar um pouquinho e falar assim, peraí, com o que eu estou concordando? Porque hoje em dia a gente parou de analisar as coisas, a gente só segue um flow, só segue um fluxo, e a gente parou de pensar. Isso eu vejo nas crianças. Por exemplo, você chega numa criança e pergunta para ela e o pai e a mãe. Você pergunta, oi, neném, qual é o seu nome? A mãe já vem, oi, doutora, por exemplo, lá. O nome dele é fulano. Eu falei assim, tá, mas eu perguntei para fulano qual é o nome dele. Hoje em dia, os pais não deixam a criança nem pensar qual que é o nome dela. Essa criança vai ter um processo cognitivo de aprender a raciocinar, a julgar o que é certo e errado por ela mesma? Nunca, jamais. Ela vai ter a autonomia de se apresentar, de apresentar um trabalho, de sair da zona de conforto dela? Nunca, jamais. Por quê? Porque o pai e a mãe nunca deixaram a criança nem sequer responder qual que é o nome dela. Então, a gente precisa ter isso de estar sempre cultivando processos de raciocínio na nossa mente, não concordar com tudo que é dado para a gente de bandeja, porque é assim que o nosso coração é corrompido e a gente nem percebe. 4. Muitos vivem negando que precisam de uma cirurgia espiritual. Gente, o que tem de gente afundado no buraco, achando que está em cima da Torre Eiffel, não é pouco. Está lá, afogado na lama. Não, mas eu estou bem. Não, mas, nossa, tem gente pior do que eu. E aí, Dona Edna sempre falou, Salisa, você não olha para baixo, você olha para cima. Então, se você está com
olhando assim, eu não vou fazer isso porque, poxa, fulano, ciclano, beltrano, está muito pior que eu, olha lá. Não, você olha para quem está fazendo melhor que você. Por que você não vai e foca nisso, entendeu? Foca nas pessoas que estão fazendo melhor, ao invés de olhar para trás e falar assim, não, eu estou bem. Não preciso de nada disso não, porque tem gente pior do que eu. Então, é muito importante que nós reconheçamos o que Deus precisa fazer dentro de nós, as cirurgias espirituais que Deus precisa fazer dentro de nós. Por quê? Porque Deus, assim como os médicos, não vão entrar, te amarrar, levar para um centro cirúrgico e fazer uma cirurgia sem a sua autorização. Então, a mesma coisa funciona com Deus. Se você não der autorização para o seu Deus agir na sua vida, você vai continuar preso no mesmo ciclo a vida inteira, sem sair da sua zona de conforto, sem evoluir, sem ir além daquilo que você já foi. Nosso segundo ponto é que a cirurgia é radical. Remover para viver. E aí estão o texto de Mateus 5, 29 e 30, que é onde fala que se o teu olho te faz pecar, arranca-o fora, melhor você jogar ele fora do que não entrar no reino dos céus, e não entrar no reino dos céus, né? Ou arranca a sua mão, porque é melhor que você arranque a mão que te faz pecar do que não entrar no reino dos céus. Então, dentro disso, eu quero fazer 4 aplicações para nós. A primeira é que Jesus usa a figura de amputação para mostrar que não basta mudar hábitos superficiais. É que nem eu estava falando, tudo começa dentro do seu coração. O que tem de gente que parou de fazer isso, parou de fazer aquilo, e na caminhada cristã, mas ainda assim eles guardam aquele pecado de estimação que ninguém vê, não tá escrito. São muitas pessoas assim. E não adianta você mudar os hábitos se o seu coração ainda está conectado àquilo, porque cedo ou tarde você vai ter uma recaída. O pecado de estimação, o pior problema do pecado de estimação é esse, que você luta contra ele, mas se você não tira ele do seu coração, eventualmente você vai ter uma recaída. E não adianta você mudar o seu ambiente, você mudar as suas companhias, porque o capeta é um bicho esperto. O capeta é um bicho esperto, ele dá a volta assim, e coloca a tentação na sua vida de outro jeito que você nem imaginava. Então, de que adianta você lutar contra o pecado usando só a sua razão de fugir dele, se você não está trabalhando também o seu coração, a sua alma, para que você consiga fugir dele num lugar inesperado, num lugar onde você não previu que ele vai estar. Então, e aí está a importância também de ter um raciocínio lógico, né? Eu tive problema com bebida. Eu vou lá para o bar? Não, né? Por favor, não. Eu tive problema com drogas. Eu vou andar com alguém que usa drogas direto? Não. Mas só isso é suficiente? Não. Você precisa ver de onde está a fonte, por exemplo, do seu vício. Por que eu bebo? Por que eu usei drogas? Não é só, eu não quero, eu não vou, mas você tem que se entender. Tem que raciocinar não só sobre o seu ambiente lá fora, mas também sobre si mesmo. Sobre o que você precisa fazer para sair disso e por que você entrou nisso de primeiro. Porque se você não entende esse processo, fica impossível. E quem traz essa luz a nós é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus, é o seu tempo a sós com Deus, em oração, para que Deus fale com você. Olha, você chegou aí, foi por causa disso. Porque às vezes a gente mesmo não consegue chegar a essa conclusão do porquê que eu estou agindo da maneira que eu estou agindo. Mas Deus é poderoso o suficiente, te conhece o suficiente para fazer isso por você. O nosso segundo ponto é: a linguagem é chocante porque o problema é mortal. O pecado mata.
De pouquinho em pouquinho, ele consome a alma do ser humano. Porque o ser humano ele não foi criado para o pecado. O ser humano foi criado para a luz. Ele foi criado para a eternidade. Ele foi criado para a vida. Ele foi criado para as coisas boas. Então, quando a gente deixa a corrupção entrar no nosso coração e alterar os nossos comportamentos diários, isso faz com que nós percamos a nossa essência. E assim como as coisas naturais perdem a sua essência e ficam sem graças e eventualmente a gente, por exemplo, uma comida que perdeu a essência, a gente joga fora, assim também é o nosso espírito, a nossa alma. Se nós alimentamos ela com o pecado por tempo suficiente, isso faz com que nós perquemos a nossa essência e que eventualmente ocorra a morte espiritual. Não é que a sua salvação está dependente das suas obras, isso jamais. Mas as suas obras revelam o seu coração. Então, se você está apresentando obras que são pecado, isso quer dizer que o seu coração não está centrado em Cristo. E aí é a hora de você parar e analisar. Será que eu me converti realmente? Será que eu amo Deus acima de todas as coisas? Será que eu estou tratando Deus da maneira que Ele merece ser tratado? Porque eu não, por exemplo, eu gosto muito de colocar a mãe na história, porque quem aqui não ama a mãe, não é mesmo? Mas, por exemplo, você consegue se imaginar fazendo um mal ou machucando a sua mãe todo dia? Não. Por quê? Porque você ama a sua mãe. Agora, você está ok em pecar aquele mesmo pecado todo santo dia e falar no final do dia que ama a Deus. Que tamanho de amor que é esse? Porque, pelo visto, é menor do que o amor pela sua mãe. Será que você realmente ama a Deus acima de todas as coisas? Será que Ele é o dono do seu coração? Será que Ele está conduzindo a sua vida da maneira como você disse no seu momento de confissão que você entregou sua vida a Jesus? São só coisas para a gente pensar, não é mesmo? Olhar para dentro de si, olhar para o exterior, porque a gente não tem o costume de fazer isso. E como um médico, o nosso terceiro ponto, como um médico que corta para salvar a vida, Deus corta o que nos afasta dele. Então, não é, eu estou tentando mudar, mas eu continuo pecando. Enquanto você não cortar o mal pela raiz, o nosso Deus não é um Deus de meia boca, de poucas metades. Nosso Deus é sim, sim, não, não. Então, ou você está em pecado, ou você está livre do pecado. Se você ainda não está livre, você precisa trabalhar, ter consciência disso e trabalhar isso na sua vida. E não ignorar como se nada existisse. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha na floresta igual a Chapeuzinho Vermelho. Não. Você precisa parar e falar assim, epa, está errado. Por quê? Assim como eu disse anteriormente, a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer a necessidade que você tem de mudança. E o nosso quarto ponto é preciso coragem para abrir mão de práticas, relacionamentos, pensamentos que alimentam o pecado. Lembra que eu falei que não adianta você ficar se afastando disso, se afastando daquilo, etc. e tal, somente que você precisa trabalhar o seu coração, mas essa parte de você abandonar os seus hábitos, se distanciar de relacionamentos tóxicos, que você sabe que te levam para a linha do pecado, que pessoas que alimentam a sua vontade de pecar, você precisa se afastar disso. E requer muita coragem para fazer isso, porque às vezes é um amigo de infância que você tem, desde os 4, 5 anos de idade, e essa pessoa te leva para o mau caminho. Ah, não, mas eu conheço fulano. Fulano é tão bom, fulano nunca fez mal para ninguém. Tá, ele fuma uma droguinha? Fuma, mas ele nunca fez mal para ninguém. Ele está fazendo mal para você. Ele está fazendo mal para você, e principalmente se você é o amigo dele e você já teve problema com drogas.
Entendeu? Agora, se fulano tem problema, por exemplo, vamos se dizer, com bebida, e você nunca bebeu, seja luz na vida de fulano. O fulano vai te chamar para sair para beber, você fala assim, não, fulano, esse dia eu não posso, mas vamos para a igreja comigo. Você não vai estar se afastando das suas amizades, você vai trazer as suas amizades para o caminho de luz. E isso funciona também para familiares, para qualquer tipo, eu estou colocando amizade, mas serve para qualquer relacionamento que a gente tem. Enquanto você não se posiciona de eu não vou, vem você comigo, você está sendo levado. E não tem meio termo. Então, a gente sempre tem que estar com isso em mente de eu vou trazer a pessoa para o meu lado, para jogar no meu time, eu não vou jogar no time dela. Porque o time dela está indo de arrasta para baixo. E nosso terceiro ponto é o transplante é divino, um novo coração. E aqui sim nós vamos ler Ezequiel 36, 26, que diz... Cadê? Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Então, quero trazer 3 explicações dentro desse terceiro ponto, que é, Deus não faz apenas uma limpeza, Ele troca o coração. Existem muitos, é muito interessante, depois que a gente estuda medicina, o trem fica um pouquinho mais claro, a linguagem da Bíblia, a gente vê que nosso Deus realmente é o médico dos médicos e não tinha como, porque nessa época aí não tinha tomografia, não tinha raio-x, não tinha nada, então não tem como uma pessoa chegar a uma conclusão dessas na Bíblia sem ser um conhecimento divino, porque ninguém conhecia nessa época como era o funcionamento do corpo humano, né? Mas Deus não faz apenas uma limpeza, Ele troca o coração. Existem vários problemas cardíacos que os médicos vão meio que protelando, mas não é protelando porque não existe transplante de coração em cada esquina. Então, você tem que usar o coração daquela pessoa até não dar mais de usar. Então, nós, os médicos, a gente usa essa de limpar uma artéria, limpar uma veia, de fazer uma troca de uma válvula cardíaca que foi comida por uma bactéria, porque não tomou benzetacil quando era criança. Então, tudo isso são coisas que estão ali no coração físico, né? E que estão corroendo e matando o coração aos poucos. E nós, médicos, a gente vai tirando um pedacinho aqui, substituindo ali, para ver se o coração continua fazendo a sua função durante mais tempo. Mas Deus, Ele não funciona desse jeito. Ele quer tirar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne. Ele quer nos colocar... nos dar um coração novo. E, diferentemente de nós que temos um estoque limitado de corações disponíveis para transplante, Deus não tem esse problema. O nosso coração espiritual ele tem infindos recursos para fazer essa troca em nós. Certo? E Ele não vai fazer pela metade. Ele vai fazer toda a troca que precisa ser feita, contando que nós deixemos Ele agir. E a cirurgia espiritual da qual estou falando não é uma autoajuda, é uma obra sobrenatural. Autoajuda é ruim? Não. Autoajuda não serve para nada? Não. Mas ela só vai te levar até certo ponto. Tem certas coisas que só Deus vai conseguir fazer por você. Por quê? Porque vai além do natural, vai do espírito. As coisas espirituais, a gente tem que agir com elas espiritualmente. Então, se você tem um problema e você sabe que existe um demônio que age nesse problema na sua vida, vai adiantar você ir lá e fazer uma aula de autoajuda? Talvez um pouco, mas vai adiantar 100%? Não, porque quem é que vai botar o capeta para correr? O coach? Vai botar o capeta lá na sua casa para correr de madrugada? Duvido ele ordou 1000 vezes. Então... a gente precisa saber que não é só uma coisa, que existe
a parte espiritual. E como é que a gente vai ter essa noção? Lendo a Bíblia, orando. Quem não lê a Bíblia, quem não ora, nunca vai entender o reino espiritual. Queremos entender? Fica aí, né, essa pergunta, porque a gente tem medo? Só um pouquinho de medo, mas necessário. Se não existisse medo, não existiria coragem, né? Eu nunca vi alguém que teve coragem sem ter medo antes. Então, é como se diz Dona Edna, engole o choro e vai para frente, minha filha, porque para trás não tem mais nada. E não é tentar ser uma pessoa melhor, esse é o meu terceiro ponto, mas se render para que Ele nos recrie. Quando Deus fala que Ele quer nos dar um coração novo, é uma recriação. Se Ele fala que o nosso coração é de pedra, esse coração não vai se tornar um coração de carne. Ele vai tirar isso e vai colocar um outro coração novo na nossa vida. Então, Ele está nos recriando. A partir do momento da nossa conversão, Ele nos recria. Recria o nosso espírito, recria a nossa alma. E, eventualmente, vai recriar o nosso corpo. Quando Ele voltar aqui, ó, gente, está chegando. Então, mas para isso acontecer, nós precisamos nos render. Sem o rendimento do nosso coração, nenhuma recriação, nenhuma mudança vai acontecer. E, por último, para as minhas considerações finais, eu quero trazer o pós-operatório. Todo mundo aqui que já passou por uma cirurgia sabe que existe um período de pós-operatório. E esse período é chato. É chato por quê? Porque às vezes tem que guardar um resguardo, tem que prestar atenção na alimentação, às vezes tem que fazer fisioterapia, que nem a nossa pastora está fazendo. Então, é um processo um pouco mais longo e um pouco mais árduo. E é sempre importante nós sabermos que quanto maior a cirurgia, mais dolorido é o pós-operatório. E maiores são os riscos de complicação. Se você faz uma cirurgia para tirar uma verruga do seu pé, riscos de complicação mínimos. Se você faz uma cirurgia que você abre o peito e faz um transplante cardíaco, aí sim, existem muito mais chances de complicação. E assim também é o pecado. Deus não olha o tamanho do pecado. Para Deus não existe pecado, pecadinho, pecadão. Mas vocês têm que concordar comigo que uma pessoa que tem o vício, por exemplo, de roer a unha, é pecado? É um vício. Vício é pecado. E uma pessoa que é um assassino, as consequências dela para ela nesse mundo vão ser 10 vezes piores do que para quem rói a unha, certo? Então, assim também é o processo de cura de Deus em nós. Quanto maior o nosso pecado em vista da sociedade, maior também são as consequências, tanto emocionais quanto espirituais para nós, e maior também é o processo de recuperação desse pecado que nos trouxe a necessidade dessa cirurgia. Então, o processo de abandono do pecado também é assim. Quanto pior o pecado, piores são as consequências dele na nossa vida e maior é a cirurgia que Deus tem que fazer dentro de nós. E todo mundo que já fez uma cirurgia olha e fala, tá aqui a cicatriz, aconteceu isso, isso e isso. Então, as cicatrizes vão ficar. Deus cura, Deus remove o que precisa sair, porém Ele deixa as marcas em nós, para que sejam lembranças do que Ele fez e testemunho de que a ferida não nos matou. Feridas fechadas são ministérios abertos. Então, que a sua ferida e a sua cicatriz não fique só aí para você. Por exemplo, se você passou por um trauma de
Ah, eu tive um pai que era bêbado e eu tive problema com álcool depois também, mas eu saí disso. Seja a pessoa que vai levar essa mensagem para as outras pessoas que têm esse problema. Não fique na sua zona de conforto e guardando um ministério que Deus abriu dentro de você ao te curar das outras pessoas que estão precisando agora. Porque Deus não faz uma obra só por fazer. Deus sempre faz uma obra com a intenção de usar aquela pessoa para que ela também seja instrumento de Deus naquela área onde ela foi curada. E, por último, eu quero dizer, só uma perguntinha. Se você está disposto a assinar o termo de consentimento e permitir que Deus te opere. Porque sem o seu consentimento, não vai ter evolução na vida espiritual, não vai ter evolução, às vezes até mesmo emocional, e às vezes até mesmo racional, e às vezes até mesmo financeira. Porque se você não deixa Deus trabalhar, Deus não trabalha é que nem eu falei, não trabalha por metades. Ele trabalha por inteiro. Então, ele não vai curar só aquele probleminha. Ele vai olhar para você como um todo. A gente costuma muito falar isso no SUS, né? Eu trabalho com o SUS todo dia. E aí a gente tem que olhar o paciente como um todo. Cai muito no Revalida também. Tem que olhar para o paciente como um todo. Então, vem uma senhorinha consultar e ela fala, doutora, eu estou com dor de cabeça. Eu vou olhar só para a dor de cabeça dela? Não, eu vou ver tudo dela. Mas a senhora já fez Papa Nicolau? Já fez seu preventivo? Quando foi a última vez que a senhora fez exames? Ela vai sair de lá com a dipirona dela para dor de cabeça? Vai sim. Porém, ela não vai sair de lá só. Ela vai sair, provavelmente com um monte de exames para fazer, provavelmente com um monte de instruções a mais também para ela evitar essa dor de cabeça. E é assim que Deus trabalha no nosso coração. Ele não pega só uma área da sua vida para consertar. Ele quer te consertar como um todo. E para isso nós precisamos assinar o termo de consentimento para ele operar. Amém?